E dando início ao nosso ciclo de palestras no dia de hoje, convidamos o palestrante Flori Antônio Tasca. Flori Antônio Tasca é educador, filósofo e jurista, graduado em Filosofia pela Universidade do Sul e de Santa Catarina, doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, coordenador do curso Fórum Paraná, Patrovini, e editor da revista Cosmófilo. A temática de sua palestra é A Profecia do Extra-Direito. Seja bem-vindo, senhor Flori Antônio Tasca. Sim, todos, o professor Dirceu, magnífico brasileiro, nossas ideias, temáticas científicas, e comuns, principal, exótico, e que marca muitas pessoas que passam a se interessar então sobre o tema da filosofia. Para mim, uma delícia. É tanto especial familiar estar aqui na UFG, na minha casa. Em 1988, eu ingressei na Universidade de Paulo. 10 anos depois, em 98, eu voltei à UFG como professor. No cheio judicial. Mas, mesmo depois disso, sempre presente na universitária. Então, de fato, é um motivo a mais de satisfação estarmos aqui. E eu venho para esse congresso de oncologia, não propriamente para tratar de oncologia, embora um e outro aspecto da oncologia terá uma singela abordagem. E em eventos futuros, quem sabe, a gente possa tratar especificamente de alguma característica ontológica. Eu não sou precisamente de campo, sou teórico, e mais voltado para as chamadas exociências. Ele começa uma diferenciação entre o que é oncologia e o que são exociências. A oncologia é tudo basicamente o fenômeno em si. O fenômeno óbvio, ou nós, ou lá, também, quem quiser, enfim, fenômenos que podem ser mensurados pela nossa ciência, que às vezes não ainda, mas que deixam uma série de reflexão sobre funcionamentos que são propriamente objeto das exociências. Exo, aquele que vem de fora, em relação às ciências que nós conhecemos da humanidade. Então, ou as ciências humanas, que é mais o tema do qual eu me... E eu venho tratar, então, especificamente sobre uma situação que surgiu na humanidade a partir de 1957, com o lançamento do primeiro satélite artificial. Não nada mais global sobre os colegas. Sim. Sim. Pessoal, vocês receberam ou se não ainda só depois esse bilhetinho com a pasta de inscrição do evento. É uma separada, nós
revista Cosmógrafo, de situação apenas em PDF, semestral, gratuita, divulgação do nosso Público Zoológico do Paraná. É justamente o tema sobre o qual eu quero falar com vocês hoje. Profecia do exo-direito. Então, retomando, as exociências, nomeadamente a exopolítica, que é a primeira, assim, manifestada no pensamento ocidental, e especificamente a política dessa ideia, as ciências se ocupam de questionar, ou de postular, ou de elaborar quadros teóricos a partir de quando a humanidade estabelece um contato público formal com outras inteligências, com raças alienígenas. Justamente o constituinte dessas naves que são especificamente objeto da ufologia. Então, quando a humanidade tiver contato público, não existe, né? O governamental também, só que ainda se perde. O governo, uma das maiores lutas da ufologia é o desacoplamento. Nós sabemos que os governos têm muita informação, mesmo material, a respeito desses seres que vêm nos visitar, mas ainda há um envolvimento que paulatinamente vem sendo vencido. A ufologia, em especial a brasileira, tem feito conquistas grandes nessa área, não só do desaproveitamento, mas também da valorização da própria atividade do ufólogo. Aqui, o reconhecimento oficial pelo governo brasileiro da atividade do ufólogo. Um mérito, principalmente, da nossa latino-americana de ufologia científica, do Dr. Júlio Navarro. E a pessoa de pessoal da Laço, né? Nosso parceiro nesse evento também. Então, fica aí uma saudação para quem está eventualmente nos vendo online, quem venha contato com esse material depois. De modo que nós vivemos um momento bastante peculiar, um momento no qual já não é mais tabu ou vergonha você discutir ufologia, já que liga a televisão, de repente, há no noticiário a presença de autoridades governamentais, científicas, tratando desse assunto. Há reuniões ou sessões em câmaras legislativas, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu no Brasil, também, recentemente, hoje, um momento propício para a gente semear essas ideias. Ideias que são até não propriamente de hoje, mas que vem já de há muito. Saindo de toda aquela concepção dos antigos astronautas, como é espontâneo que nos comunica a partir de sua obra, ou mesmo a City, seu trabalho relativo à civilização suméria, aos Anunnaki, que discussão dela. Então, né, para o momento mais presente, do século XX, e agora, século XXI, nós temos um amadurecimento, uma preparação contínua das pessoas para a compreensão desse tema. Mas, como disse, já desde 57, quando foi lançado o primeiro sistema artificial, esse tema está na pauta de juízas. Aqui vamos, então, já adentrar propriamente ao ponto sobre o qual gostaria de comunicar. E eu trouxe um exemplar da revista Forense, de 1977, 1958, e tem um artigo que vai embasar, então, a comunicação que eu quero fazer a vocês. Pois bem, pequeno incidente que não vai ser nada, não. É um artigo publicado pelo professor Arnoldo Valadão.
E, naquela ocasião, na década de 50, 60, era um dos principais pesquisadores e professores ensinantes de direito internacional. Vamos olhar a palavra. E ele teve a inspiração, a partir do lançamento do Estudo primeiro, e publicar um artigo na revista Forense, denominado Direito Interplanetário e Direito Inteligentes Planetários. Ele que era da carreira jurídica, bastante conservador, e que publicou nessa revista, que ainda hoje é a revista jurídica mais importante do Brasil, mais reconhecida, mais valorizada. E foi uma profecia. Ele lançou naquele momento, quando a humanidade recém tinha lançado o primeiro satélite artificial, e que vem hoje se concretizando. Parte do conteúdo do seu artigo já é uma presença real e efetiva na humanidade. E a outra parte está para acontecer. Então, na época, nós sabemos que havia uma corrida armamentista, espacial, mesmo o lançamento de satélites artificiais, mesmo a presença do ser humano no espaço, decorrendo da corrida armamentista, porque os foguetes desenvolvidos para levar esses artefatos até o espaço exterior eram normalmente projetados para carregar energias ou armas, propriamente, mas ele teve, a partir desse momento, uma visão de que a humanidade deveria, então, evoluir, porque o futuro reservaria maravilhas, unidades magníficas. Em 58 é publicado o artigo. No mesmo ano, pessoal, só uma referência, que o gaúcho Arthur Berlet foi levado até outro planeta. Planeta Carga. Ele trouxe o livro, Os Discos Voadores da Utopia à Realidade. Então, enquanto o professor Valadão escrevia o seu artigo e imaginava como poderiam ser as relações dos humanos com alienígenas, o Berlet estava efetivamente se relacionando com seres de outro mundo. Foi levado a outro mundo. E lá ele permaneceu durante 9 dias, pessoal. Quem não conhece essa história, o Google, então vai no YouTube, tem muitos vídeos escritos em entrevistas mesmo, de parentes, né? Especialmente o Adson, que é neto, e que conta, então, alguns aspectos dessa magnífica aventura a qual ele foi submetido. Só aqui uma curiosidade. Então, pessoal, essa curiosidade é assim, enchida. Ainda tem coisa de história. Viajando, viajando literalmente. Quando ele foi levado, ele havia sido abduzido, sequestrado, então ele foi atacado. Quando ele voltava, estava um tempo, e aproximando-se da terra, ele disse uma frase, isso em 58, pessoal, que seria repetida 4 anos depois, em 62, por liberdade. A terra, vejam, né, que o ser humano, o espaço, não foi propriamente foi pelo esforço humano, mas outros desafios são levados em viagens espaciais, como antes do Berlet, em 54, Antônio Rossi, que permaneceu num outro planeta, cujo nome não foi revelado,
planeta onde ele verificou é a carne. Mas Antônio Rossi, durante 17 horas, está comprometendo a civilização. Enfim, não é esse o tema propriamente da nossa fala. O artigo tem o título Direito Interplanetário e Direito de Inteligências Planetárias. Quando eu disse o parte que contém esse artigo é realidade aqui na Terra, eu me refiro ao direito espacial, que é o ramo do direito internacional, que disciplina a presença humana no espaço exterior. Espaço exterior é tudo aquilo que está, segundo a ONU, a mais de 100 quilômetros da superfície terrestre. Então, a partir de 100 quilômetros da superfície, nós estamos no espaço exterior, e a presença humana, seja em relação à própria órbita terrestre, seja a presença na Lua, em outros corpos celestes, teoricamente é regulado pelo direito espacial. O direito espacial que contém aí um conjunto de regras visando a ordem, limitando muitas atividades, especialmente aquela de caráter expropriatório, em relação à humanidade. Agora, não é isso que nos interessa propriamente. Vou fazer uma breve referência ao direito espacial, mas, assim, mais especificamente, a segunda parte do artigo do Baladão trata das futuras relações humano-alienígenas. Relações públicas, pessoal. Porque já existem hoje, essa lógica é riquíssima em mostrar como os humanos têm tido suas experiências individuais, e às vezes até coletivas mesmo, como o professor Luciano Silva citar, experiências que impactou a comunidade toda. Mas, ainda em caráter restrito, haverá um momento no qual a comunidade vai se relacionar publicamente com civilizações evoluídas. E é justamente aí que entra aquilo que o professor Baladão estava gêneros planetárias, aquilo que nós denominamos de exodireito. Então, a conceituação fica estabelecida. Fazendo só uma breve referência ao direito espacial. Nós temos um conjunto de normas jurídicas internacionais, normas essas que estão constituídas de tratados. E esse conjunto todo é chamado de direito espacial. O primeiro tratado foi do espaço exterior, assinado em 1967 por muitos países, inclusive na ocasião pela União Soviética e também pelos Estados Unidos. Eu só citei aqui de exemplo, também o acordo de registro de objetos lançados ao espaço e o Tratado da Lua. Esses regulamentos todos, eles têm por denominador comum exatamente a ideia que o professor Haroldo Baladão expôs no seu artigo. Qual seja, a de que o espaço exterior, ele pertence a toda a humanidade, ele não pode ser apropriado ou nenhum corpo celeste pode ser objeto de apropriação de nenhuma nação, de nenhum indivíduo, de nenhuma empresa. Hoje nós temos a realidade da exploração espacial privada, empresarial. Está acontecendo isso. De modo que a ideia do direito espacial encontrou fundamento, embora talvez não uma inspiração direta, naquilo que pensou o professor Haroldo Baladão em fins da década de 1950, no início da era espacial. Talvez eu não tenha pensado,
professor falava naquele momento, eu até pensou um pouquinho, mas não na dimensão que nós vivemos hoje, foi que a presença humana no espaço ela também implica em grandes desafios. Então, hoje, um problema ambiental gravíssimo é o lixo espacial. O lixo espacial hoje é algo que preocupa os astrônomos, os cientistas, de modo geral, embora eu acredite que no futuro mais distante, inteligência artificial, robótica, não vai ter impacto no nosso quintal. Mas o entorno do planeta está virando um lixão, um aterro, com partes de artefatos espaciais, satélites, naves, enfim. Então, esse é um tema que preocupa demais a comunidade internacional e que é objeto assim, de inquietação no âmbito do direito espacial, tanto quanto a militarização do espaço. Basta dizer, por exemplo, que os Estados Unidos acabou de criar sua força espacial, ou seja, um ramo militar, um braço militar, a fim de assegurar a presença e supremacia desta nação no âmbito do espaço. Mas vamos tratar um pouquinho melhor do que nos trouxe até aqui. As relações jurídicas entre seres humanos e alienígenas. É sujeito. Então, pessoal, realmente esse é um assunto fascinante. Porque essa ideia que quando o ser humano tiver um contato público, quando o professor Dirceu puder convidar aqui lá na 10ª edição desse evento, um ser alienígena, nossa, para além das relações políticas, é preciso haver regras de convivência. A existência potencial do ato de direito, então, é uma necessidade, um imperativo lógico dessa futura convivência. Porque eles aqui, para começar a conversa, a presença alienígena, ostensiva, pública, perante a humanidade, dará ensejo a uma transformação grandiosa, não apenas na política, mas em tudo, afinal. Será necessário que nós reconheçamos um status jurídico a esses seres como pessoas. Pessoas não humanas. Aliás, em certos países do planeta Terra, já há esse reconhecimento de pessoas não humanas a certas categorias de, nós chamamos animais. Por exemplo, na Índia, existe uma legislação que equipara os golfinhos a pessoas não humanas. E cada vez mais o direito dos animais vem se encaminhando nesse sentido, porque pessoa não é sinônimo de ser humano. Por exemplo, as pessoas jurídicas, como justiça, são abstrações, mas que têm também uma vida própria, independente daqueles que a compõem. Como, as igrejas, as empresas, as associações em geral, universidades, pessoas jurídicas. Então, não há uma identidade entre a ideia de pessoa e a ideia de ser humano. Perfeitamente possível que os alienígenas dessa perspectiva sejam considerados pelo nosso como pessoas não humanas. De modo que nós temos que pensar nos limites e nas possibilidades desse futuro relacionamento
eu trato esse tema com mais detalhes no meu livro Paradigma, Revolução nas Ciências Sociais. Todos na Amazon. Um trabalho que eu desenvolvi há 12 anos e que é uma tese de filosofia da ciência. Nessa tese, eu postulo que a humanidade está num momento de superação, de rompimento paradigmático. Então, fundamentado na filosofia da ciência, especificamente nas revoluções científicas, eu faço aquela interpretação do momento atual da humanidade, que culmina, né, com algumas décadas de tecnologia moderna, que indica, esse momento atual, que o paradigma antropocêntrico não pode ser verdadeiro. Ainda na ciência convencional, os cientistas mais tradicionais dizem que o ser humano constitui a única raça inteligente de todo o cosmos, o que é matematicamente impossível, filosoficamente ridículo. Então, nesse livro, primeiro eu trato o histórico da humanidade a respeito dessa ideia, que é bastante antiga. Partindo, por exemplo, do apanhado feito por Camilo Flammarion, que era astrônomo no século XIX, e que escreveu a pluralidade dos mundos habitados. É um livro magnífico esse. Então, ele traz o pensamento de filósofos antigos da Grécia, mesmo de Roma, muitos outros do Oriente, do Ocidente. Em vários períodos da história, inclusive Kant, que dizia que era ilógico se imaginar que a humanidade fosse a única raça inteligente do cosmos. Então, partindo disso, nós vamos analisar, no segundo momento, o fenômeno ufológico. O fenômeno ufológico é real, tem, obviamente, maior ou menor extensão a sua ideia a respeito dessa realidade, as suas teorias a respeito das possíveis causas, de onde eles vêm, o que eles querem, mas que o fenômeno ufológico representa uma anomalia ao padrão científico dominante, que é justamente o antropocentrismo. O ser humano não pode estar sozinho, porque nós estamos constatando dentro da realidade humana a presença de artefatos, para não dizer que é mesmo, como aquela que apareceu em Ponta Grossa, né? Mas de artefatos. Vamos usar mais clássico da antropologia, a presença dos OVNIs no planeta Terra. Como tecnologia incompatível com a tecnologia humana. Como em 1987, na noite oficial dos OVNIs, depois veio um relatório final da Força Aérea Brasileira, dando conta de que aqueles 21 objetos que foram identificados eram sólidos guiados por cálculos inteligentes. Ou seja, alguém está no controle daqueles artefatos. O que eles vieram fazer aqui, outro dia, professor Wilson, conversar sobre isso. Tem uma teoria bem interessante. Mas a ufologia mostra que essa ideia do ser humano ser um supra-sumo, né, da criação e representa uma anomalia ao padrão científico dominante, uma crise na ciência, e essa crise será superada, será rompida justamente com o contato público. Ele vai acontecer, ele não sabe quando ele vai acontecer.
Você tem certeza que vai. Todo vai começar. Xuxa Guedes, e tal, né? Ele vai demorar um tanto ainda. Não está preparado. Nós, indivíduos, estamos, né, no conjunto, parece ainda saber uma e outra manifestação coletiva a respeito disso. Pois bem, mas quando isso acontecer, então, nós estaremos em relações políticas, estaremos em relações culturais e necessitaremos de um regramento também para a participação do planeta Terra, da humanidade, numa comunidade estelar maior, e também para as interações individuais, coletivas, do dia a dia, comuns, entre humanos e alienígenas. Exatamente esse é o objeto do ativismo. Uma nova normativa, um novo conjunto de valores e de regras aplicáveis em comum a humanos e alienígenas. Eu posso mais falar alienígena e extraterrestre. Porque alienígena não tem esse nível estrangeiro, muito forte. Nós também poderíamos ser alienígenas em relação a isso. São as humanos trazendo um outro resultado. E vai demorar um pouco. Mas vai acontecer também. Também, o espacial está, a presença do ser humano no espaço está desde o início da década de 1970. Pois bem, pessoal, então, a partir dessa perspectiva, há mais de um modo de entendermos a abrangência disso. Eu destaquei dois. E quando a gente começa a estudar a ciência do direito, uma das primeiras lições do direito se divide primeiro em duas grandes categorias que eu não estou abordando aqui: o direito natural e o direito positivo. O direito natural, como o próprio nome diz, são as regras da natureza, ditadas pela própria natureza, pela natureza divina. Enfim, como quiserem, há vários postulados a respeito disso. Mas o direito natural, ele é comum a todos os seres. Então, as regras da biologia, valem para todos os seres biológicos. Então, as regras da física, igualmente, e as regras morais, nos ensinam principalmente as tradições religiosas, por igual. Então, nessa perspectiva, vamos nos ocupar unicamente do direito positivo. São aquelas regras ditadas por alguma autoridade constituída. Então, por exemplo, deve existir, e a ontologia trata disso, deve existir mais de uma organização estelar. Vamos lembrar de Star Trek, tem a Federação de Planetas. Quando a Terra, segundo alguns autores, ainda só quarentena, nesse momento, só em isolamento perante outras civilizações, ao menos uma série formal, haverá necessidade de nós investigarmos que requisitos o planeta deve apresentar para ser aceito numa federação. E aí nós pensamos, que temos escolhido, claro, né? Nós pensamos naquele estado da humanidade. Para que um planeta seja aceito numa federação, será que os requisitos seriam os mesmos daqueles necessários para que um novo país seja reconhecido como tal perante a comunidade internacional? E quais são esses requisitos? Aqui na Terra, um novo país ser reconhecido internacionalmente como tal. Basicamente, se exigem três requisitos.
ou elementos. Primeiro, território. Segundo, população. Terceiro, governo. Território, população, governo. Abstraindo disso, um nível planetário. Qual é o território da humanidade? A Terra. Qual é a população do planeta Terra? A humanidade. Agora, terceiro. Existe um governo único? Não. Então, nesse momento, a partir desses critérios de teoria do Estado, a Terra não estaria apta a integrar uma sociedade estelar por conta da sua fragmentação política. Por isso que me parece um tanto óbvio, apesar de alguns se horrorizarem nessa expressão, tem uma caneca carregada ideologicamente bastante, mas será necessária uma nova ordem mundial. Isso o professor Valadão profetiza no artigo dele. Profetiza. Inclusive, tem aí o que acha que está cheirando. Quando esteve em contato com em 1970, e uma das mensagens, essa foi canalizada, não foi daquelas em contato físico. Ele disse que a humanidade iria chegar nesse momento de governo único, de governo global, mundial. E adivinhem onde a África Tirana afirmou que seria a capital do mundo? No Brasil. No Brasil. Mas não sabemos se vai ter em Ponta Grossa, em Curitiba, lá em Brasília mesmo, onde tem aquela comunidade mágica. Fica aí na cabeça de cada um, na vontade, no desejo de cada um. Mas, o fato é o seguinte, que a atual fragmentação da humanidade em nações parece ser um impeditivo para que ela integre amanhã ou depois uma federação estelar. O que mais nós temos parecido, próximo, mas bem hoje ainda, é a Organização das Nações Unidas. Quando militares de alta patente eram militares únicas, tem essa realidade ontológica, o direito que agora isso, vem aqui para chutar, mas não faço errado. Mas isso é um livro do Mark Petit, que de fato a humanidade ela precisa ter uma voz unificada. Porque só assim, nesse futuro cenário, ela poderia vir a participar de uma comunidade maior. Agora, pessoal, não é só isso. Então, isso aqui a gente olhando no aspecto público. Né? São só alguns questionamentos para a gente pensar. Não. Entretanto, nós temos que imaginar também a possibilidade de relações particulares e privadas entre humanos e alienígenas. E aqui, para dar um exemplo, vou mostrar para vocês o livro do meu primo, Antônio Nelson Tasta, um homem marcado por esse. Esse é um caso fantástico, fenomenal, mas do qual a gente pode falar outro dia. E quem tiver interesse também, o link está disponível lá na. Muito legal, muito bacana. Resumindo, em 1983, o Estado aqui já tem conta, bem pertinho. E esta opção, formou-se de contato. E dali, uma das experiências mais inusitadas, das poucas que se tem notícia na humanidade, de utilização natural. Então, ele acabou se relacionando com uma mulher alienígena e ela declarou que dali nasceram 2 filhos, Mada e Madame. Ele não tem os filhos, né? Podia descansar. Olha, um passeio espacial, algo assim, sei lá.
não comigo, com os descendentes, mas enfim, são dois aspectos principais. Cada um é justamente essa idealização e outra uma mensagem que o Tasca recebeu e que eu venho divulgando também depois do falecimento dele. Mas a primeira parte é se perguntar, pessoal, que tipo de vínculo de parentesco pode existir entre esse humano e a sua descendência alienígena? Será que a nossa legislação estaria pronta para acolher uma ideia dessa? Alienígena, não estava lá, não poderia ser até outro pronunciado para nós. Talvez foi só, né, uma forma de amenizar a comunidade, digamos assim. Ela só virou uma casinha do primo, né? Fez o bebê e foi embora. Nunca voltou, exerceu o direito de visita, nunca pegou pensão, nada. Agora, digamos que rolasse ali algo mais e que eles resolvessem se casar. Será que nossa lei seria pronta para aceitar, receber, né, uma realidade como essa? Então, quando acontecer o contato público, a Terra vai fazer comércio com outras civilizações. Então, como nós vamos formalizar um contrato? Como será a responsabilidade criminal, a responsabilidade civil? Tudo isso é objeto de questionamento também. Porque não, ainda pode ser um contrato público, será indispensável um regramento a respeito disso. Essas relações entre humanos e alienígenas, não apenas no âmbito macro, no caso da Terra, o novo membro da Federação Estelar X, mas micro também. A possibilidade de se estabelecer relações normativas, relações jurídicas entre particulares, entre pessoas, entre grupamentos. Então, aí, por exemplo, uma empresa humana vai contratar com uma organização alienígena, seja de caráter empresarial, não. Tudo isso é objeto de questionamento. Então, claro, os teóricos, especialmente políticos da justiça também, estabelecem como um ponto de partida os tratados internacionais, acordos, contratos, tudo isso porque não temos uma referência melhor. Nós ainda não conhecemos com mais profundidade a realidade. Então, pessoal, é só para a gente pensar mesmo. Eu vou deixar assim como reflexão final, esses pequenos eixos do artigo do professor Valadão, que parece assim, bem bacanas como elemento de reflexão. Esse texto que eu deixei para vocês é um artigo que eu escrevi comentando o artigo do professor Valadão. Ele resume, sintetiza, traz alguns elementos da reflexão, alguns outros que, inclusive, eu não mencionei aqui, porque também racionalizar o tema. Só vou aquele que fica melhor para ele. Bem rapidinho também, para fechar esse discurso seu. Se você quiser fazer um questionamento, trocar uma ideia, temos um tempinho para isso também. Recebo todas as perguntas, mas não sei todas as respostas, qualquer tempo. Quem sabe sai com aquela clássica de devolver uma pergunta que vem com outra pergunta. Mas, enfim, não vejamos. Então, o que o professor Valadão nos escreveu nesse magnífico artigo?
só para você ter uma ideia do grau, assim, da qualidade das concepções vanguardistas, proféticas do professor Haroldo Rocha. Direito de agentes planetários. Então, parte do contexto, né, da presença do espaço humano, né, do pensamento, né, dos artificiais, logo depois também da mas também lançou seu inteligência artificial, e depois começou a corrida mesmo, né, com presença do Sergipe, da Laika, da Gagarin, enfim, até hoje, né? Todas as missões lunares, e agora eu quero voltar. Então ele faz a contextualização e escreve o seguinte: assim, os progressos da utilização do espaço interplanetário, com as anunciadas comunicações da Terra com outros planetas e a possibilidade de eles serem habitados, surgirá então o direito de agentes planetários. Esse direito irá disciplinar as futuras relações entre os habitantes da Terra e os respectivos grupos humanos como seres e povos encontrados em outros planetas, com os possíveis serenitas, marcianos, etc. Corresponde assim ao direito de agentes planetários ao direito internacional, e também regula relações inteligentes entre nações na Terra, entre Estados, membros da comunidade internacional dos povos terrestres. Ele que é o professor de direito internacional faz a comparação. O direito interplanetário será tal como o direito interplanetário, quer dizer, será tal como o direito internacional. Ficará, porém, acima do direito internacional e acima do direito interno. Será uma nova e altíssima fonte de normas jurídicas, da lei interna da lei internacional e desta ao direito inteligentes planetários. Esse primeiro trecho. Que maravilha. Espírito universalista do novíssimo direito. Todos esses novíssimos direitos a serem planificados não amam, quero dizer, de se inspirar no espírito universal, imune ao ácido solvente da soberania nacional, acima da prepotência dos países, de continentes, de planetas, superior ao egoísmo do indivíduo, de grupos, de povos e de nações. Pois o mundo foi dado por Deus aos homens para viver e gozar todos em paz, isto é, com boa vontade, altruisticamente, amando e ajudando uns aos outros. É a base ética que doura a justiça com o clarão divino, sem o qual os homens se entredevorariam. Serão construídos, pois, bases jurídicas universais de luz, de amor, da justiça e da equidade, que respeitem a personalidade do ser humano onde quer que se encontre, no espaço aéreo, no espaço solar ou interplanetário, mesmo além. Porque ele não foi explícito, mas ele deixou a ideia mesmo além do ONU. Eu gosto de pensar que ele estava imaginando, ele deixou os convidados escrever, mas a interdimensionalidade. Hoje, as psicológicos afirmam que muitos desses seres, desses artefatos, têm dimensões paralelas. E para concluir, importante, como gosto de dizer, a unidade das relações inteligentes planetárias. Encontrar os seres humanos na Lua, outros planetas e satélites, teremos então as novíssimas relações inteligentes planetárias. Qual o direito que as regerá? O direito inteligentes planetárias, o novíssimo direito, como o espírito universalista do bem a toda a humanidade, em luz do amor, aquejados e queridos. Nem podia ser de outra forma, pois o gênero humano é um só. Nem
não podia ser de outra forma, pois o gênero humano é um só. Deus criou todos os mundos, todas as coisas do céu e da terra, as visíveis e invisíveis, os domínios, os principados, as potestades. Diz aqui no Evangelho de São Paulo. E formou depois o homem na sua imagem e semelhança para que gozasse do que fora antes criado. Por isso, em São João, as palavras de Cristo, na casa do meu pai há muitas moradas, não vos afasteis da esperança do Evangelho que vistes, que foi pregado a toda criatura abaixo dos céus, e cujo mistério foi constituído. E assim, Paulo, não apôs judeu no grego, escravo no livre, varão ou fêmea, pois sois todos um em Jesus Cristo. Valerá, esse ditado também, para espaços interplanetários. Não haverá terrestre ou serão ou marciano, mas serão todos um em Cristo. Obviamente, as pessoas uma derivação um pouco mais dogmática, porque certamente professava o cristianismo, mas não sei se vocês têm algum técnico de conhecimento, e que quando o Antônio Rossi foi levado a outro de 1964, uma das coisas que aprendeu lá é que aquele povo, que foi revelado, eu acho que isso não é importante, mas era uma humanidade bem mais do que aquela, inclusive, que recebeu a juventude de 9 dias. Ele descobriu que aquele povo igualmente denunciava a Jesus. Então, pessoal, essa mensagem que eu gostaria de transmitir a vocês, pedindo, ao final, que vocês conheçam um pouco do trabalho do nosso grupo teológico do Paraná. Vocês estão presentes em redes sociais, temos no site, no canal do YouTube, na Pop TV. Aí vocês vão encontrar um vídeo assim, bacana, né? Inclusive, o professor Gisele, que eu uma palestra no evento nosso, está lá também a palestra dele. Nós explicamos, normalmente, o conteúdo de conferências de pessoas que participam dos nossos eventos, e principalmente minhas mesmo. Eu fui o fundador do grupo. Então, dê uma olhada lá no nosso TikTok também, que anda bombando. Então, nós fazemos assim, recortes, várias conferências, e postamos lá a fim de que o pessoal possa pensar a respeito desses temas fascinantes, intrigantes, do futuro da humanidade. O momento atual que nós vivemos, e eu tenho certeza que os colegas que estudarão informações valiosíssimas para pensar também, mas tudo que já aconteceu na ufologia, é impossível de ter um conhecimento, né? Eu mesmo conheço um pouco mais casos que chamam a atenção, mas todo dia sendo surpreendido com casos novos, porque o pessoal no Brasil gosta bastante de Deus, assim, uns grupos membros de várias sociedades e que nos trazem constantemente novas informações sobre episódios que vêm a tirar assim a normalidade, vamos dizer dessa forma, do ser humano na sua vidinha de nascer, crescer, ficar, consumir, enfim, muitas vezes, né, pautado naquilo que nos impõe uma determinada ideologia. Nossa, estou pensando fora da caixa, fora da caixinha, e, portanto, eu muito contente de estar agradeço demais. Tem um tempinho daí, se alguém quiser fazer um questionamento, trocar uma ideia, estou disposto a vocês.
Muito obrigado. Eixo a plástica translação do planeta Vulcano, e dando Queremos agradecer, então, a sua presença, senhor Floriano, por contribuir com a sua palestra nesse nosso encontro. Queremos agradecer o professor Paulo Serpa de Oliveira, que já está aí presente também. Obrigada pela sua presença. E alguém tem alguma pergunta para fazer para o nosso palestrante? Quer fazer agora? Depois tem um momentinho também, se quiserem procurar ele para conversar, fiquem à vontade.